Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Eu pretendo dar início a uma série de vídeos cujo tema principal é mediunidade, estudo e prática. Só para que as pessoas fiquem tranquilas, não estou inventando nada. Estou fundamentando nesse livro da Federação Espírita Brasileira, ou seja, é um programa muito bacana. Como ele não é muito divulgado, eu estou aproveitando para fazer uma leitura e comentário deles, dar uma resumida, né, do que eu acho que é importante do ponto de vista prático. Esse primeiro volume, que são 2 volumes, né, dessa coleção, ele é destinado não só aos médiuns, mas a todo frequentador da casa espírita. Por que o frequentador da casa espírita deveria ter interesse nisso aqui? Porque vai falar sobre comunicação entre o chamado mundo dos mortos, né, e o mundo dos vivos, como é que isso se processa, o que acontece. E é interessante, porque se eu frequentar, não, vamos supor que eu não fosse médium, e frequentasse uma reunião onde houvesse o intercâmbio mediúnico, eu iria aproveitar melhor se eu soubesse como é que isso acontece. Para a gente ter uma ideia geral, rapidinha, são 4 módulos esse primeiro volume. O primeiro módulo é Fundamentos ao Estudo da Mediunidade. Segundo módulo, as bases da comunicação mediúnica. Terceiro módulo, mediunidade, obsessão, desobsessão. Quem que nunca passou, né, por problemas de obsessão? E o quarto módulo, a vida no plano espiritual. Então, assim, tá muito bacana. Tem bibliografia extensa. Eles estão usando coisas assim de primeiríssima qualidade, tudo muito bem fundamentado. Eles argumentam e mostram baseado em que eles estão dando aquela opinião. Então vale a pena, como nem todo mundo tem acesso a essa coleção, e é um assunto que eu gosto bastante, então eu convido vocês a participarem dessa jornada de estudo. Depois, se a gente conseguir dar conta do primeiro volume, a gente vai entrar no volume 2, que é mais específico para o médium. Lembrando que existem vídeos que eu estou fazendo de um livro que se chama Missionários da Luz, da autoria de André Luiz, com a psicografia do Chico Xavier, onde André Luiz descreve um período que ele passou estudando o intercâmbio mediúnico sob a orientação de Alexandre, que é um espírito bastante evoluído e que tem alguns detalhes muito interessantes. Então, para quem quer iniciar o estudo, primeira coisa óbvia, o Livro dos Espíritos. Leu, estudou e entendeu. Segundo, Livro dos Médiuns, que é destinado especialmente à mediunidade. E aí nós temos outras obras. Então, tanto no YouTube como no Facebook, eu vou estar publicando ao mesmo tempo. YouTube, Liliane Baroni Ribeiro. Facebook, Templo Espírita da Fraternidade. Então vai estar nesses 2 canais para que a gente divulgue melhor a mediunidade. Bom, vamos agora iniciar, né, o módulo 1, Fundamentos ao Estudo da Mediunidade. Como não poderia deixar de ser, o primeiro tema é evolução histórica da mediunidade. Importante, o Espiritismo não inventou a mediunidade, ele apenas explicou como é que funciona, tá? Ninguém está inventando a roda aqui. O que acontece? Desde que existiam pessoas vivas morriam, pessoas mortas queriam se comunicar com os vivos. Isso é intercâmbio, mediunidade, é o intermediário entre esses 2 planos, o plano espiritual e o plano material. Espiritismo não inventou a mediunidade, ele só deu um nome bonitinho, definiu um conceito. Allan Kardec faz isso muito bem, a gente não pode esquecer que Allan Kardec, a formação dele
essencialmente é como professor. Ele tinha um interesse profundo em ensinar, como ensinar. Aí veio todo o preparo para que quando ele se envolvesse com esse trabalho, ele colocasse de maneira didática para que todos entendessem. Chega de enrolação e vamos lá. Então, evolução histórica da mediunidade. A mediunidade é uma faculdade. Faculdade é escola? Não. Faculdade é uma possibilidade natural ou adquirida de fazer algo. É uma capacidade, uma aptidão natural, um dom, um talento. Então, a mediunidade é uma faculdade inerente. O que é inerente? Que existe como um constitutivo, uma característica essencial de alguém ou de algo. Faculdade inerente à espécie humana. Todos nós somos médiuns? Todos nós. Em menor ou maior grau. Então, todo mundo pode desenvolver a mediunidade? Não exatamente. Nós temos algumas pessoas onde essa faculdade, né, essa capacidade, ela é mais exacerbada. Então, ela é passível de ser adestrada, tá? Ela pode ser adestrada, guiada, dirigida, mas não dá para você moldar. Eu queria tanto ser médium, psicografar um livro, eu acho tão bonito. Bobagem. Se não estiver dentro de você, se não for essa a missão sua, se não for esse o seu compromisso, pode esquecer. Você vai ficar lá fazendo rabisquinho e não vai dar em nada. Eu já vi pessoas que estão há 1 ano, 2 anos em reuniões de desenvolvimento mediúnico e com resultados praticamente nenhum. Então, pode esquecer. Você pode ser extremamente útil de muitas maneiras, mas não através da mediunidade. Então, existe isso dentro de cada um de nós em menor ou maior grau. Às vezes, ela é mais ostensiva. Aparece, eu estou vendo, oh meu Deus, né? Estou vendo alguém fala comigo, eu escuto. Outras vezes, ela é mais sutil. Parece que alguém está falando, como se fosse uma ideia minha. Nossa, olha, puxa, eu vou ligar para fulano. Aí você liga, a pessoa não está bem. Então, essa é a intuição, desde coisas evidentes até coisas mais sutis. A mediunidade também, assim como a humanidade, passa por um processo lento e gradual de evolução. A mediunidade, no começo, ela era de um jeito, agora ela está de outro. E a intuição é o sistema inicial de intercâmbio. A gente nem precisa começar nos primórdios da humanidade. Eu lembro que meus avós eram espíritas e naquela época era muito comum vir um médium de alguma cidade, se hospedava na casa da família e você observava os fenômenos mediúnicos, alguns bastante evidentes, por exemplo, de efeitos físicos, eram coisas que batiam, barulhos, coisas que caíam do nada, uma cadeira que tombava sem que ninguém estivesse perto, né? Até coisas mais sutis. Hoje em dia a gente não tem mais com tanta frequência mediunidade de efeito físico. Por quê? Porque não é mais necessário, eles não querem mais chamar a nossa atenção. Tá aí, né? Quem quiser ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, tá aí para todo mundo. O intercâmbio entre o mundo invisível e o mundo visível tá claro, só não enxerga quem não quer. Então, como é que começou a mediunidade? A mediunidade primitiva, né? No comecinho, era intuição, aquela vozinha, né, que vinha e falava, olha, isso no início da humanidade, né? Da espécie humana aqui na Terra. Olha, vou fazer tal coisa. Depois, né, que o ser humano foi se organizando, foi convivendo em sociedade, os vínculos foram ficando mais fortes, surgiu a mediunidade tribal, que era a mediunidade exercida coletivamente, né, através dos rituais, da comunicação com um ser superior, mas não no individual, agora já no coletivo, que a espécie humana aprendeu que em sociedade ela consegue caminhar mais rápido. Depois surgiu o fetichismo, que é o culto aos objetos materiais que representam a divindade. Aparecem os curandeiros e os feiticeiros ao acreditar no poder mágico de determinados objetos. Então eram estátuas,
eram, por exemplo, varinha, né, de magia, não é Harry Potter não, mas na época o ser humano acreditava que esses objetos tinham um poder em si. Eles não sabiam que eram simplesmente uma ferramenta, que o poder não estava no objeto em si, e sim em quem manipulava aquele objeto. Então surgem os curandeiros, os feiticeiros, acreditando nessa coisa de material, do concreto. O Deus abstrato para eles não existia, era uma coisa material, era o que eles viam. Sol, o Deus Sol, né? É uma pedra mágica. Depois surgiu o mediunismo mitológico, que já é um passinho à frente. Os mitos, o que são mitos? Simbolismo narrativo da criação do universo dos seres. É um simbolismo. Então, quando eu estou lendo a Gênesis, né, na Bíblia, primeiro livro do Antigo Testamento, eu não vou acreditar que Deus foi criando, plum, primeiro dia, plum, segundo dia, pá, terceiro dia, pá. Não. É um simbolismo, é como o povo hebreu conseguia elaborar a ideia da criação do mundo através do simbolismo, né, e de magia, que são práticas mediúnicas e anímicas de forte conotação ritualística. Eram os rituais, as magias, os templos, né? Depois isso foi evoluindo para a mediunidade oracular, deuses que fazem parte de uma sociedade hierarquizada e moram num lugar específico. Um exemplo disso é a mitologia greco-romana. Tinha Zeus, que era o pai de todos, depois vinham os outros deuses, né? E depois, na base, né, bem inferior, os que eram fruto da inseminação de um deus com um ser humano, que eram semideuses. Então, cada um tinha seu lugar na hierarquia e isso acontecia, os oráculos, tudo o que acontecia, eles consultavam os oráculos. Então Atenas vai entrar numa guerra, vai consultar o oráculo para saber se eles vão ganhar essa guerra ou não, né? Então, depois a gente viu que essa prática mediúnica, ela começou a existir com os iniciados, eram os que aprendiam essa comunicação. E houve uma perseguição no tempo de Moisés, né? A gente vai ver no Antigo Testamento uma perseguição muito grande aos médiuns. Por quê? Porque a mediunidade é coisa do diabo? Não, né? Ela acontece com a permissão de Deus. Acontece que tudo no mundo tem o uso e o abuso. Então, assim, eu tô com muitas saudades da minha mãe, que já faleceu faz 4 anos. Será que ela poderia me dar uma palavra de consolo, dizer se ela está bem ou não? Beleza. Mas sabe, eu tô querendo vender a minha bicicleta e eu queria saber se eu devia pedir R$1.000 ou eu devia pedir 900 para ser mais fácil de vender. Vamos consultar os oráculos. Vamos pedir para um espírito dizer se eu devo vender a minha bicicleta ou não. E aí, apareceu uma casa legal para eu alugar. Será que eu vou alugar ela? Vamos consultar os espíritos. Gente, para. Intercâmbio entre mundo visível e o mundo invisível, ele deve acontecer dentro de certas premissas, tá? Então isso aqui é uma introdução, um pequeno aperitivo do que a gente vai estar vendo, tá? A gente vai estar observando, vai desenvolver esse tema nos próximos vídeos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Até a próxima!